Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Oremos. Espírito Santo de Deus, entra em nossa presença, Senhor. Nos protege de todo mal, cuida de cada um de nós, Pai. Nos sustenta, que cada dia é mais difícil seguir o caminho bom. Amém? Confia em Deus, só Ele pode. Fecha teus olhos. Espírito Santo, cuida, Pai, da vida de cada um que ouve a Tua palavra. Cuida da casa de cada um que ouve, dos bens, da vida dele sentimental, das angústias, Pai, do sentimento, de todos nós que a cada dia perde um ente querido, que sofre, que agradece ao Senhor por nos dar força, para conseguir prosseguir. Que Deus abençoe a cada um, sentimentos a cada um que perde alguém nesse dia, e que Deus continue nos fortalecendo. Vamos continuar. Salmo 106. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Veja que Deus sempre fala juízo e justiça, lei, mandamentos. E muitas pessoas hoje em 2025 estão desacreditando da justiça, não estão querendo seguir as leis, a não ser que os beneficie. Para Deus não existe isso não. Lei é lei, justiça é justiça, verdade é verdade. Mesmo que as pessoas estejam fazendo as coisas erradas como verdade, é errado. E se você está fazendo a coisa certa e as pessoas estão dizendo que é errado, continue fazendo a coisa certa, porque Deus é verdade, é coisa certa e é justiça. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores, porém cedo se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça do deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. E invejaram a Moisés no campo e a Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu o grupo de Abiral. E o fogo se acendeu no seu grupo. A chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro de Horebe em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito. Hoje as pessoas são assim, esquecem de Deus a todo momento, só precisam de Deus, só o chamam na precisão. Voltem para Cristo. Maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no mar vermelho. Por isso disse que os destruiria, não houvesse
Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Veja, Moisés ficou no meio de Deus e do povo, para não deixar destruir, porque ele acreditava, se Deus mandou tirar, ele vai até o final. E aí é o segundo. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias e fez juízo, e cessou aquela peste. Lembre que hoje em 2025 muitas doenças estão aí. As pessoas têm que voltar para realmente o Deus indivisível, seguir leis, justiças e o juízo de Deus, mandamentos, para que essa doença vá embora. E isto lhe foi contado como justiça, de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras, e serviram aos seus ídolos, e vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam se assenhoraram deles. E os seus inimigos os oprimiram, e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu à sua aflição, ouvindo o seu clamor, e se lembrou da sua aliança, e se arrependeu, segundo a multidão das suas misericórdias. Assim também fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o seu nome santo e nos gloriemos no seu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. Confie em Deus. Veja que ele está dizendo, doenças surgirão, mas se clamar a mim, se realmente seguir os meus mandamentos, estatutos, respeitar leis, juízos, eu tirarei todas as doenças do meio de vocês. Então temos hoje que confiar realmente em Deus. É o único que não nos traz e não nos deixa em aflição, mas está sempre conosco no sofrimento, nas alegrias. E não abandone Deus quando estiver na alegria. Deus abençoe a todos. Um excelente dia.